Olá, querido, e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje é o capítulo 28 da nossa série 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios. Vou começar aqui lendo o verso primeiro, que diz assim: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, o justo, ele não foge. Eu sempre digo que há lutas que a gente não deve entrar. O sábio, ele entende quando ele deve agir, quando ele não deve agir. Mas até o fato de você se abster de uma determinada situação, isso já é uma atitude. Às vezes não tomar uma atitude já é uma atitude. E quando você não toma uma atitude que você sabe que não vale a pena tomar, isso também é você tomar uma atitude muito sábia, inclusive. O justo, ele não foge, ele não desiste. Isso não quer dizer que ele não tem medo. Ser corajoso não te isenta do medo. Ter coragem quer dizer que a gente tem medo, sim. Acontece coisas na nossa vida, acontece coisas ao nosso redor que dá medo, traz preocupação, mas a gente não foge, porque ser corajoso é você lidar com o medo e não ser vencido por ele, mas sim vencer até mesmo aquilo que tenta parar você. No 9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Às vezes você conhece alguém que tem uma vida incoerente com o que a palavra diz que é certo. Tem uma vida de qualquer maneira. Eu mesmo já ouvi discurso de pessoas falando que eu não vou na igreja, mas eu oro. Mas aí você vai ver a pessoa ora, mas não tem intimidade. Oração é relacionamento com Deus. Quando você ora, você conversa. Quando você está orando, você está conversando com Deus. E conversar com alguém sem intimidade é você cuspir palavras da sua boca. Conversar com alguém que você nem conhece é como eu falar para um estranho: oi, estranho, tudo bem? Quero te pedir que você me ajude, faça que meu dia seja bom, faça isso, faça aquilo. O estranho vai dizer para você: ué, mas o que eu tenho com isso? Eu te conheço? Mas quando você conversa com um amigo: poxa, amigo, me ajuda nisso, faça isso, ajude que isso aconteça, é diferente. Mesma coisa com Deus. Você nem conhece Deus, você não tem relacionamento nenhum com Ele, aí você fala: mas eu oro todos os dias. Então, talvez você tenha falado com um estranho, né? A diferença é que ele te conhece. Mas você, será que tem conhecido Ele? Será que sabe quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que está dizendo aqui nessa palavra? Porque, como está dizendo, uma pessoa que se recusa a ouvir a lei, que se recusa a aprender essa palavra, a buscar, até as suas orações são detestáveis. Venha se examinar antes de você falar por aí que, mas eu oro, eu faço, não estou indo na igreja, eu não faço isso, não faço aquilo, mas eu oro. Será que é o suficiente? Ou você tem falado com alguém estranho para você? Verso 13 diz assim: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como eu disse aqui no verso 9, existe aquelas pessoas que falam: mas eu só gosto de beber isso aqui, mas eu só gosto de fazer aquela coisa ali, mas pelo menos eu oro, entendeu? Eu falo com Deus. E querem justificar a sua vida que não agrada ao Senhor. Acha que tá bom, tá com um pecadinho aqui, mas tá orando ali e tá tudo bem. Só que com o Senhor, ele jamais vai estar em lugares do qual ele não é bem-vindo. Com Deus é assim: ou você está com ele por inteiro, ou você não está. Deus, ele não vai ficar com você pela metade. Existe até uma passagem que talvez você já ouviu falar, quando diz que ou você é quente ou você é frio.
porque os mornos é detestáveis para o Senhor. O morno é algo que traz vontade de vomitar. Tá como tá dizendo nessa passagem, né? O morno, ele vomita, porque é algo detestável. Ou você está com ele, ou você não está. Não existe isso, eu tô com Deus, mas... Aí tenho mais. Mas isso, mas aquilo. Ou você tá com Deus, ou você não tá. Sinto em lhe dizer. Se você falar, eu tô com Deus, mas tem esse pecadinho aqui, mas Deus entende, né? Deus, ele até entende. Quem não entende é o mal. Deus, ele te ama, mas o mal, ele não te ama. Então, quando o mal, ele sabe que tem um tinquinho ali, um negocinho ali, que dá pra ele entrar na sua vida, ele vai entrar na sua vida. E Deus também entende. Tem quem está com ele, tem quem não está com ele. Essa palavra vai dizer aqui em vários versículos que o íntegro, eu acho que eu até pulei esse versículo aqui. Enfim, não vou achar agora que eu pulei, mas está dizendo que o íntegro, ele tem segurança de Deus. Deus, ele protege o íntegro, o homem íntegro. Achei o versículo, é no 18. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade sempre cairá. Então essa palavra, como outros vários versículos nos promete, quem vive com integridade, quem vive um caminho reto, o Senhor, ele vai proteger essas pessoas. Mas se você vive uma vida em cima do muro, se você vive mais pra lá do que pra cá, o Senhor, eu sinto muito lhe dizer, mas ele não está contigo. O Senhor, ele está com aqueles que querem estar com ele. O Senhor, ele não é daqueles, por exemplo, vou trazer um cenário que uma vez, o Senhor até me trouxe esse exemplo, uma vez eu fui convidada para ir numa festa, né, enfim, vou fugir aqui um pouco, contar uma história. Uma vez eu fui convidada para ir numa festa, mas eu fiquei na dúvida se eu ia para essa festa ou não, porque eu particularmente, quando eu convido uma pessoa para vir para uma festa minha, ou para participar de algo, vir na minha casa, é porque eu realmente quero essa pessoa. Eu não sou do tipo que convida ninguém por educação. Mas eu fui convidada para uma festa, eu senti que eu estava sendo convidada por educação. E aí eu pensei, será que eu vou ou não? E daí, assim, ele me trouxe, me fez lembrar, ele me falou, não sei. Mas o Senhor me trouxe à mente que Jesus, ele jamais vai por um lugar só por educação. Jesus, ele não vai ficar numa festa, num ambiente por educação. Jesus pode ser até, sabe quando você vai numa festa que até você vai, mas você não está sendo bem recebido, as pessoas não te servem, as pessoas não falam contigo, você está ali sentado na mesa sozinho, isolado, não te dão nem o que comer. E aí você fica sem graça de ir embora, mas as pessoas que deveriam estar sem graça estão te tratando dessa maneira. Só que Jesus, ele não fica num ambiente assim, onde ele está sendo tratado de qualquer maneira, onde as pessoas estão lidando com ele de qualquer jeito e ele fica ali por educação, por receio de ir embora. Jesus, ele fica quando ele é bem-vindo, quando ele é bem recebido. Agora, quando ele tá ali e as pessoas não estão se importando com ele vai embora. Então, quando eu tava na dúvida se eu iria nessa festa ou não, o Senhor, ele teve essa palestra comigo e me disse isso, que ele pode até ir, mas se ele vê que a presença dele não tá sendo tão desejada, ele vai embora. A diferença é que ele é humilde, se você chamar por ele vai. Mas se essas atitudes falarem o contrário, ele vai embora. Do que adianta você falar, Deus, eu te quero aqui, mas no seu dia a dia, as suas palavras não condizem com isso. No seu dia a dia, você tem tempo até pra ficar mexendo no telefone por 2 horas fazendo nada. Mas você não tem tempo pra 5 minutinhos ter uma conversa sincera com ele. Quem confessa e abandona encontra misericórdia. Se você deseja viver uma vida íntegra, correta, honesta diante do Senhor, se você quer ser amigo diante do Senhor, ele está dizendo aqui que quem confessa os seus pecados e abandona
encontre misericórdia no Senhor. O Senhor está disposto a ir até você se você chamar por Ele. Mas não adianta falar da boca para fora. Ele escuta mais o que está no seu coração dizendo do que a sua boca. A boca fala qualquer coisa, mas o Senhor, Ele vê o seu coração. Ele vê o que está aí dentro. Então não adianta você falar uma coisa, mas dentro de você está falando outra coisa. As suas atitudes falam coisas completamente diferentes do que a sua boca fala. Mas se você for humilde, reconhecer que você precisa dele, que não dá pra você viver que, eu faço isso, mas não dá mais tempo de viver no mais. Agora é o momento de você viver ou no certo ou no errado. Ou você tá certo ou você tá errado. Então escolha viver no certo, porque o Senhor, Ele está ali. Ele é humilde. Ainda que você teve uma vida toda longe dele, ainda que você passou todos os seus dias longe dele, ele está ali à disposição, pronto, para no momento que você falar, eu agora quero o Senhor, estou disposto a ver a minha vida, a dedicar a minha vida para ti. Aí nesse momento, ele vai se apresentar para você e vai permanecer na sua vida se você quiser, e se as suas atitudes condizerem com o que você deseja. E no verso abaixo, no 14, está dizendo, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cai na desgraça. E de fato, como é feliz o homem que está ali, constante no Senhor, o homem que teme o Senhor. Eu te digo que ser feliz não quer dizer que vai estar isento de problema, não quer dizer que a vida vai estar mais fácil. Pelo contrário, às vezes fica até um pouquinho mais difícil, porque as lutas, as guerras aumentam às vezes para o nosso lado. Só que quando a gente está com Deus, a gente entende que não existe ninguém mais forte, mais poderoso do que Ele. A gente está no lado mais forte da batalha. A gente está lutando ao lado de alguém que nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha, nenhuma guerra. Então, a gente tem paz, independente do que esteja acontecendo. Às vezes, tem dias que é só pela coragem. Isso não quer dizer que a gente não tem medo, mas vai assim mesmo, porque tem coragem. Tem dia que é só pela coragem, só pelo amor de Deus. Às vezes não é nem pela obediência, é só por amor. Eu falo, Deus, é só por amor que eu vou continuar, mas a vontade é de fazer o oposto. Mas como é feliz e como são recompensados essas pessoas que permanecem ali com Ele. Mas aqueles que endurecem o seu coração, aqueles que estão com o coração duro, empedrado, impedidos ali de receber a sabedoria que vem do Senhor, o conselho do Senhor. Aí tristes são esses, e como está dizendo aqui, ele cairá na desgraça. No 18 eu já li, né? Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade sempre cairá. E 19 diz, quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará na miséria. Mais uma vez nos deparamos com um versículo que já vimos aqui com algumas palavras diferentes, mas o contexto é o mesmo. Você que luta, você que planta, um dia você vai colher. Não tem como você plantar uma melancia e colher uma jabuticaba. Não tem como. Da mesma forma que não tem como você plantar amor, dedicação, obediência, sabedoria, você vai colher bons frutos também que vem do Senhor. Agora não pense também que você plantando preguiça, desobediência, insensatez, maldade, um coração de pedra, você vai colher as bênçãos do Senhor. Não pense. No momento em que você preparar a terra e você plantar, você vai ter fartura. Mas se você não se dedicar para isso, então você não terá nada. Nesse versículo está dizendo, quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará com miséria. Da mesma forma, os seus sonhos. Você que tem os seus sonhos, mas você corre atrás dos seus sonhos. Você planeja o seu cavalo para o dia da batalha. O Senhor ali
terá misericórdia de você e as bênçãos dele vai alcançar. Agora você que só fica na fantasia, só nos sonhos, ai, meu sonho é fazer não sei o quê. Meu sonho, minha vontade. Você só vai ficar na fantasia. Você vai colher fantasia. E é só isso que você terá. No 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Lembra de novo da árvore? Já deve estar cansado de ouvir falar dessa árvore. Mas no momento em que você confia no Senhor, que é a árvore, e você dedica ali todos os seus sonhos, seus projetos, você não é um preguiçoso, você tá ali lutando, batalhando, insistindo, mas você entende que é do Senhor que vem a vitória. Você entende que você precisa preparar o seu cavalo, mas é do Senhor que virá a recompensa. Dali alcançarão os seus objetivos. Essas pessoas, elas não correm perigo, estão seguras. Agora aqueles que confiam em si mesmo, que acha que é um galhozinho que pode viver sem árvore, aí você é insensato, como está dizendo aqui na palavra. Será depois disso? Quando você confia em você mesmo, quando você confia no seu dinheiro, quando você confia nos seus recursos, e aí você se sente suficiente para si mesmo, você não percebe. O que pode lhe acontecer, como está dizendo aqui no capítulo 27, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que aquele dia pode te trazer. A gente não sabe como será o dia de amanhã, mas os sábios, aqueles que amam o Senhor, aqueles que estão no Senhor, só tem ali promessas de recompensa. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão em Deus. Mas você que confia em si mesmo, o que você poderá fazer por você mesmo no dia de amanhã que você não sabe nem o que irá acontecer. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e até amanhã com o próximo vídeo. Tchau!